Olá, graça e paz. Hoje, João, no capítulo 6. Este é um capítulo, como todo o livro de João, ele se dedica às palavras de Jesus. Nós já falamos sobre isso, não é? João enfatiza os ensinos de Jesus. Sem essa ênfase de João, nós não conheceríamos algumas coisas que consideramos profundas nas falas de Jesus. Uma delas, aqui no capítulo 6, está a partir do versículo 51. Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode dar a sua própria carne para comer? Canibalismo, né? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não receberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Sim, naquele momento, ouvir isso é chocante. Duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes digo, que eu lhes tenho falado, são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: foi por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aqui sabemos dos seus primeiros 70, 58 saíram. Então Jesus perguntou aos 12, os que ficaram: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Quando Jesus menciona essas chocantes palavras, sobre a carne e o sangue, claro, ele está falando aqui de dois eventos simultâneos. O primeiro é a sua morte. Crer naquilo que ele iria fazer, entregar o próprio corpo e derramar o próprio sangue para a salvação de todos, é comer a carne e beber o sangue. Esse é o primeiro momento, é o momento da fé desse ato. O segundo momento, ele estaria explicando na própria ceia, quando ele, na última ceia, ele vai dizer: este é o pão, simbolizava o corpo, e o cálice simbolizava o sangue. E aí, no segundo momento, a explicação fica plena. Crer no sacrifício de Jesus, do seu corpo e do seu sangue, também significa comer o pão, que simboliza o seu corpo, e beber o cálice, que simboliza o seu sangue. Quando fazemos isso, nos alimentamos dele e vivemos nele, permanecemos nele e ele em nós. Mas estas eram palavras chocantes. As palavras de Jesus têm o efeito
de fato chocar as pessoas em muitos aspectos. E não seria diferente aqui. As palavras de Jesus chocam e ele faz de propósito, ele quer realmente causar este choque para causar este divisor de águas. Porque, como nós lemos aqui, desde o princípio ele sabia quem não cria e desde o princípio ele sabia quem iria trair. Então Jesus faz isso de propósito, justamente para separar, né, os que, num bom sentido, se é que eu posso dizer isso, os que creem, os que não creem, os que realmente se alimentam dele e os que o rejeitam. Muitos o rejeitaram, mas bilhões depois disso, até os nossos dias, o aceitam. Portanto, ele sabia o que estava falando, sabia o que estava fazendo, foi proposital, suas palavras realmente chocam, mas tem um sentido de trazer à tona verdadeiramente os que creem e os que vivem por ele, para a glória dele, por causa dele. Deus abençoe você.